Bom dia, vamos lá para mais uma entrevista aqui no nosso programa Tai Chi Pai Lin na Minha Vida, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, né? Sim, Vamos lá. e necessário, né? Sim, né? Então, nós estamos Sempre é. aqui com o professor Ronaldo, né, Fernandes, que tem já nos últimos anos dado o curso de Paguá, né? Paguazá, aqui no Espaço Luz, tá bom? Mas ele, né, então vai se apresentar, contar um pouco do seu percurso até chegar no Tai Chi Pai Lin, né? Porque eu sei que tu tem uma história já antiga também com muitas artes marciais, não é? Sim, Eu queria contar apesar um de pouquinho. que É, ficou um tanto apagado tudo para trás, né? Depois que eu entrei no Tai Chi, parece que foi um marco daqui para frente né? e para trás não ficou mais nada. Sim, mas você começou pequeno, as artes marciais, você que idade, assim. Não, eu comecei já com aí por volta dos 28. Tudo isso, o Kung Fu ou Tai Chi? O, o Tai Chi foi mais ou menos por volta dos 26 anos, Tá. 27, por aí, mais Você ou começou Tai menos. Chi antes do Kung Fu, então? Foi. Tá, não sabia. Pensei que você do Kung Fu, que Não, normal, não. Kung Fu migrou para Eu Tai Chi. comecei, eu comecei o teste antes, Tá, tá? Mas entendi. assim, muito timidamente, porque eu morava no interior e eu Tá. não tinha contato com o mestre ainda, né? Hum, E tinha uma professora que morava lá no interior que dava aula de Tai Chi, tá. né? Mas foi uma coisa muito interessante, porque eu não estava procurando Tai Chi também, Uhum, tá? Aliás, uhum. naquela idade eu não queria nem saber de Tai Chi. Entendi. Foi assim, foi onde eu experimentei a força e o poder do mestre Limpa Limpa. Foi por ele que eu fiz, mesmo sem conhecê-lo. Foi uma coisa muito interessante, eu vou te contar. Eu morava no interior, em Guaratinguetá, Uhum, e nessa época eu era metalúrgico. tá, E tinha todos os planos de me aprofundar na metalurgia e seguir carreira, né? entendi. Mas eu também gostava muito de artes, em geral, pintava, desenhava muito. Hum, E eu fiquei sabendo de um artista de São Paulo que iria lá, e eu estava muito interessado na técnica que ele ia ensinar. E ia ser numa das escolinhas que tinha na cidade. E tá. eu fui, Hum. e quando eu cheguei lá, quem me atendeu foi uma professora de Tai Chi da Escola Painin, a Inês. Inês A Inês Sarte. Sarte, foi a minha primeira Nossa, Inês. professora. Ah, tá, vai ter que ser entrevistada também, E quanto daí, Inês. sim, deve. E daí ela me falou que não ia ter o curso que eu estava procurando porque não tinha número de pessoas suficiente. Ah, Ela falou, mas entra, toma um chá, a gente conversa. E aí eu comecei a ser fisgado a partir daí. entendi, olha só. Daí eu entrei, tomei um chá com ela, ela falou, mas tem o Tai Chi, se você quiser conhecer e tudo, eu sou professora, e falou sobre o Tai Chi, eu me mostrei interessado, aparentemente, mas por dentro não estava muito ligado, né? Aí Hum, ela falou, quando eu fui embora, ela falou, mas volta aí para fazer uma aula, né? E eu entendi. falei, não, volto sim. Por dentro eu falei, não volto mesmo. Eu me Olha, lembro. olha, olha, Inês, olha só, ele está ouvindo as verdades aqui. Foi. Por dentro eu disse, não volto mesmo. Em seguida eu fui para o clube e fui tomar uma sauna. Logo em Hum, seguida, né? E aí, quando eu cheguei no clube, que eu tomei a sauna, que eu sentei um pouco para relaxar, e era na época daquelas revistas Manchete, Cruzeiro, que eram enormes, né? sim. Pareciam uns quadros tão grandes. Quando eu peguei a revista, não sei se era Manchete ou era Cruzeiro, que eu abri, a página do lado de cá era uma foto inteira do mestre Limpaí e uma matéria grande sobre ele. E ela tinha acabado de me falar nele. Eu falei, nossa, olha só, ela acabou de me falar desse cara e aparece aqui na minha frente. Isso não é coincidência, eu vou ter que voltar lá. Olha, que E interessante. daí, Nossa. eu voltei. Mas assim, porque eu fiquei impressionado com aquilo. Ela acabou de me falar. E eu disse que não voltaria internamente, né? Voltaria mesmo, não estava interessado. Eu queria mesmo era fazer karatê e essas outras coisas, né? E quando eu entrei, estava tendo a aula, foi uma coisa tão engraçada, porque eu não via nada do que estava acontecendo, mas quando eu entrei, que eu passei da soleira, caiu igual uma faixa dentro de mim. Você vai aprender e vai ensinar. Eu ouvi isso internamente. Falei, tá, vamos lá. Forte, Aí né? foi muito forte. É. Então,
eu acho que essa foi uma prova da grande força do mestre Liu Pailin. Mesmo aquele cara, aquele jovem que não estava minimamente interessado naquilo, ele chegou e pegou e falou, não, você vai. Entendi. E eu não tive como dizer não. Isso foi em que ano? Nossa, Jerusa, eu sou tão ruim para dimensionar Bom, isso, mas deve ter faz sido, muito tempo. porque eu estava na época no Instituto da Padre Machado, né? Eu acho que Diz que sim. foi na época que você começou, não é? A ouvir as aulas dele, Padre Mas até Machado. então, eu morava no interior, né? Ah, Depois, que aí continuou, a história não parou aí, né? entendi. Porque o mestre me fez o primeiro contato, mas depois ele me puxou mais ainda para perto dele, né? Tá. Porque eu estava nesse local e eu era metalúrgico e eu não estava interessado em outra coisa, né? Apesar de vir aquela resposta que você vai aprender e vai ensinar, mas ainda estava muito envolvido com tudo isso. E houve um corte na firma e fui mandado embora. Hum, Logo em seguida, viu? Tudo isso daí. E aí eu mandei currículos pelas cidades do interior e especifiquei menos São Paulo. E meu currículo extraviou e foi para São Paulo. Fui parar em São Caetano. Jerusalém, mal eu cheguei em São Paulo, comecei a trabalhar na firma, teve outro corte e fui mandado embora. Foi aí que eu fui conhecer o mestre, porque eu tinha tempo, eu podia até a Padre Machado. Então foi tudo me levando, Entendi, entendeu? entendi. E daí foi Aí, quando eu conheci o mestre na Padre Machado. na Padre Então, Machado. seria já fim de 80, 80, Por aí. 88, por aí, Isso. né? Final de 80. Antes disso, eu cheguei em São Caetano, fiquei um tempo trabalhando na metalúrgica, e Entendi. depois de uns 2, 3 anos eu fui mandado embora, e aí eu tive, Tá certo. fui até o Mas Padre então, a Machado. história do Kung Fu começou quando? Foi quando eu fui para São Caetano, que eu comecei a aprender lá. São Caetano, tá. Sim, Uhum. foi antes do Tai Chi, Na verdade, eu já fazia o Tai Chi no interior, e quando eu me mudei para São Caetano, tinha uma escola de Kung Fu que era perto do trabalho, então era bem na mão, Tá, né? entendi, Eu nem entendi. conhecia São Paulo direito, e daí eu acabei me formando em Kung Fu também. E foi muito interessante porque depois que eu conheci o mestre Amparo Machado, eu comecei a ouvir ele falar, a exortar sobre as práticas e das consequências de quem praticava o Kung Fu, né? Que para o jovem ainda podia ser recomendável até certo ponto, mas que ele não achava que era uma coisa muito boa ao longo do tempo, que ele desmineralizava os ossos, roubava energia e tudo isso. E tudo isso começou a me chamar muita atenção Uhum, uhum, e eu estava bastante envolvido no Kung Fu e fez com que eu começasse a me afastar. Então uhum. eu dava aula, mas não praticava Kung Fu. Você ficou quantos anos fazendo Kung Fu? Eu me formei em 10 anos. 10 anos, tá, entendi. Mas Uhum. eu não pratiquei depois que eu ouvi os conselhos do Entendi, mestre. Eu continuei dando aula, tá, ensinando, mas eu não praticava mais. Eu falei, entendi. não, tem- Porque você sabe que eu dei aquela entrevista, né, no, para aqueles Shaoxan, Centro Cultural, que é uma escola que é junto com Kung Fu e Tai Chi Chuan, ah, né? Então, o mestre Márcio, né, do Kung Fu, e o mestre Gil, do Tai Chi Chuan Shen, e eles criaram um Centro Cultural Shaoxan, que fez aquele programa, O que Sei sobre Tigres e Dragões. você me Eu te falou. falei, né? Então, e a gente eu lembrei de você quando a gente falou no momento que no Tai Chi Chuan é difícil ter, assim, quem se interessa em participar de competição, Hum, né? Porque justamente pelo fato do mestre sempre ter levado o Tai Chi como uma prática mais do amor, né? Da não sim, competição, né? sim. E aí eu comentei com eles, né, que a gente tem, mas que a gente tem, no caso você, né? Que foi um exemplo de o único que eu conheço que foi participar de campeonato Sim, de eu Tai Chi participei de Chuan, vários pode fazer vários, né? Mas que eu me na lembro de época. um do mestre que ele falava muito orgulho, né? Que você ganhou medalha, aí, inclusive você treinou um aluno que também ganhou Sim, medalha, ele pegou a medalha de ouro. ganhou, né? Competiu com um chinês assim, fantástico. Ele fiquei impressionado. No caso, ele competiu o quê? Tai Chi Chuan mesmo? Com o Tai Chi Espada. Ah, com Tai Chi Espada. Eu peguei o título em Tai Chi E e Tai Chi ele em Chuan espada, e Tai Chi. ele em espada. Quem que era o teu O aluno? Leandro.
A Leandro, isso, ele era jovenzinho, né? Eu Sim, lembro ele dele. começou com 13 anos comigo, tá? Pois é, Então foi um dos frutos do Tai Chi na minha jornada, foi ter formado o Leandro, o Saulo, que você Saulo conhece. também é, você começou jovem? Ele começou comigo faz muito tempo. Eu nem sei que idade ele tinha, mas Que era legal. mais jovem, nem era casado ainda. Hoje Entendi. ele tem O filhos. Saulo é um amor. Uma Ele pessoa maravilhosa. seguindo a caminhada, né? Ele acabou a formação da Chipailin, acabou o curso de treinar agora, quer continuar com o Tauí no ano que vem, né? Mas ele sempre fala Sim, muito de você. Isso que eu falo, você formou, né, uns discípulos, e que, inclusive, tem alguns têm escola, né? sim. Tem O muita Leandro tem a escola tem dele, né? escola. Inclusive de acupuntura, Olha só, porque ele acabou se interessando por essa parte e tá? hoje é professor de acupuntura também. Olha só, Ele forma pessoas. entendi. E tem um outro também, que acho que é o Centro Tal, acho que é a marca do Ah, o Marco Moura. O Marco Moura é uma também, pessoa maravilhosa. também seu Também foi meu discípulo, aluno. foi seu aluno também, né? Sim, E aí eles abrem escola, né? sim. Eles aprendem com você, abrem escola, e você não se interessou nunca em abrir escola? Não, até agora não é que eu não me interessei. As circunstâncias foram me levando por outros caminhos, né? Entendi. Uhum, uhum. E, e por conta disso eu acabei não abrindo a escola e depois demanda um monte de coisas, de É, responsabilidades e de investimentos que sim, sim. Não, acabava não dando. não sabia que eu tinha que fazer uma sociedade. Eu achei muito Sim, bonitinho, na com verdade, certeza. esses dois, né, o Gil e o Márcio, né, porque eles casaram com o Fu e o Tai Chi Chuan. Eu fui na escola, eu vi, ó, muito jovem no Kung Fu. O que que Sim, tem acontece? bastante. Crianças e jovens gostam do Kung Fu. Então, eles, sabe, praticam lá Kung Fu, né, com o mestre Márcio, mas depois eles olham o Tai Chi Chuan. Eles ficam com Sim, aquela referência do Tai eu Chi tive Chuan. muitos alunos de Kung Fu que acabaram aprendendo Tai Chi comigo. Ah, então, pois é, não é bonito isso? Sim, Então, porque a gente, eles atendem, né, esse público mais jovem, e depois com o Tai Chi Chuan, eles conseguem atender esse público de meia idade para frente, sim. sabe? E é muito interessante também, porque quando você é um professor de Kung Fu, É, os jovens têm você como uma referência. E é sim, aí que você deve se aproveitar disso para plantar uma semente sim, exatamente. mais duradoura do que o próprio Kung Fu, Sim, né? sim, Porque ele não vai ficar praticando Kung Fu até o resto da vida dele, né? Mas ele pode ter uma semente vital ali, sim, já sendo, com esse respeito que ele tem por você, que ele te ouve e ele te admira sim, como, sim, como um orientador, sim. e eles acabam ficando muito receptivos. Eu tive É, muitos jovens que eu acabei transmitindo e que sim, continuaram. Tem um outro que você não conhece também, que é o João, assim, magnífico, ele fazia mas hoje é só Tai Chi, um professor muito bom. entendi. E com nenhum deles você se animou em criar um espaço na escola. Também porque o movimento dele estava no outro sentido, né? Hum, E entendi, não casava, né? entendi. Então a gente só Então, você sempre deu aula assim, em espaços no Serentrac, né? se No meterá Parque do aqui Espírito Tomé. e nos parques também, principalmente. Entendi. E com o filho do mestre, o mestre Liu Ximing, né? Hum, E o nosso mestre de Paguá, de espada, você começou a aprender quando? foi lá na Padre Machado, quando ele deu um curso de espada. Padre Machado, sim, ele fez espada lá. Sim, O Padre Machado, então, foi um instituto, né? Naquela foi, época, no ano 90, né? sim, E ele veio para foi nos anos 90. anos 90. Que foi logo depois que eu fiz o curso com ele, que eu fui competir na Espanha, que nós trouxemos o título em 95. Ah, tá, em 95. Eu já estava orgulhoso, né? Fico bem orgulhoso também, né? Na verdade, as competições, para mim, É, elas tinham um objetivo prático, porque eu não uhum, gostava, e até hoje não curto muito, porque é muito dispersivo, é muito exaustivo, e você ficar treinando para a competição são horas a fio, dias e dias. E naquela época que eu competia muito, eu tinha o objetivo de formar um currículo com títulos também.
Entendi. além do estudo pelas escolas. E aí eu competi nos campeonatos paulista, brasileiro e mundial. Quando eu consegui os títulos que eu queria, eu parei, Tá bom, porque não entendi. dá para seguir nesse caminho. Porque Aham. é muita dispersão, é uma fogueira de vaidades, é uma Uhum. disputa boba. Uhum. Mas eu tinha um Uhum. objetivo, Certo. que estava longe disso tudo, Tá né? bom. Sempre que Uhum. eu ia com o mestre dentro de mim, Uhum. tá? Uhum. Tá Porque eu certo. sabia que aquilo tudo era ilusão, tinha certeza disso. Mas eu conseguia, mesmo no meio daquele caos, sentir a presença do mestre e a manifestação dele. Tinha Sim. vezes que eu ia para aquela quadra, aquele ginásio cheio, quando eu me posicionava, descia Jerusalém, esquentava tudo aqui, tá? Então, no meio daquela tumulto todo, você sentia a manifestação Entendi. interna e sabia que é o mestre que estava com você. Sim. Estava provando, então, de Sim, alguma o forma. mestre me acompanhava na minha Entendi. jornada toda, né? Uhum. Uhum. Porque ele talvez quisesse que eu disseminasse em Sim. outros meios, além da escola, Sim. a prática do Tai Chi, Ah, né? isso é verdade. Porque eu transitava por outros círculos, né? E que Exatamente. foi muito importante que eu levasse até muitas pessoas. Não foram tantas, mas as que eu cheguei a conseguir foram significativas, Uhum. né? Certeza. Então, eu tenho muitas histórias ao Tá. longo desses campeonatos que eu pretendo escrever um livro, hein? Ah, que legal, que bom, uma boa Eu já notícia. comecei, já, Tá bom, que ótimo, nossa, muito bom. porque eu estava muito além da questão dos campeonatos e competições, estava mais um trajeto do espírito para realizar uma missão Sim, pela sim, linhagem, sim. né? Porque eu, quando conheci o mestre, eu tive a certeza de que finalmente eu tinha encontrado um caminho verdadeiro. E por isso, eu desisti da metalurgia. E naquela época, eu não tinha era nem beira, e não tinha como subsistir. Sozinho em São Paulo, não tinha família, tudo longe. Mas eu tive coragem, a coragem de dizer, não é isso que eu quero fazer, e não vou fazer outra coisa, que eu tenho que trilhar esse caminho, Aí né? virou tua profissão, você Só começou, né? mesmo um professor de Tai Chi, mais nada. Eu até comecei a atender, mas eu percebi que, devido às aulas que eu estava dando, eu não conseguia fazer um atendimento como deveria, e aí eu deixei um pouco de lado. Talvez volte, Você provavelmente. fez curso, né, Eu fiz de de acupuntura, acupuntura? fiz tornar no próprio Tá, instituto, né? entendi. Eu atendi, inclusive, o mestre dava algumas orientações para alguns pacientes que eu tinha, né? Tá, Mas eu senti que eu precisava me dedicar mais a, tá. Ah, a sim. prática e a Uhum. ensinar. Aquilo que veio em mim, você vai aprender e você vai ensinar, era um caminho que eu devia seguir. Entendi. E o meu caminho é esse. E até hoje eu estou nessa trilha. Tive muita dificuldade, mas muita mesmo no começo, mas eu não desisti, porque eu consegui finalmente encontrar um caminho que era verdadeiro para mim. Uhum. E Uhum. eu, quando era mais jovem, eu tinha uma imagem de um mestre que eu gostaria de algum dia na minha vida encontrar algum mestre que me orientasse. Eu era muito mais novo ainda, eu era adolescente. E aí, quando isso aconteceu, tudo aquilo do passado veio revoltando e me trazendo aquela realização que eu já sentia a Tá. necessidade de ter muito remotamente, Uhum. né? Uhum. Uhum. Então, daí eu fiquei tranquilo, as dificuldades não quiseram dizer nada para mim, porque eu sentia a segurança de estar no caminho Uhum. que Uhum. eu deveria percorrer, né? E por conta disso, e aí eu tinha um outro sonho, que era trabalhar com Deus de mim, Tá. que eu acabei realizando, Tá bom. estar Que junto com primeiro ele. você frequentou os cursos do mestre Gil Paim no Sim, Instituto, né? Lá isso, na Padre Machado. sim. Depois que você foi fazer os cursos com o mestre Liu Chinim, Na verdade, eu fiz aquele curso lá na Padre Machado com ele de espada, tá, e depois eu passei já a trabalhar com ele, tá que ele me bom. chamou, Você trabalhava com espada, dando aula. dando aula de espada Aula lá. de espada, Comecei. que legal. Depois, Tá. ajudei ele nas aulas de Paguá,
Entendi, entendi. Você começou a ensinar lá depois que você ganhou Foi logo depois do campeonato. A o espada famoso, né? A abriu, espada abriu também, né? Você me ficou levou a famoso. trabalhar com É ele, a verdade. realizar um sonho, que era esse. Então, na verdade, os títulos serviram para isso, Serviram né? também O para isso. currículo, né? E Sim. tal. Porque a escola era muito grande, né, Jerusa? Tinha tanta gente. E eu tinha uma postura meio recolhida no meio desse monte de gente todos, porque apesar de ir em campeonatos, me apresentar e tudo isso, era só naquela hora. A minha natureza sempre foi muito tímida. Ah, Eu tá, nunca entendi. gostei de me expor muito. Eu entrava quietinho e saía quietinho. Aham, E uhum. quando eu conheci o mestre, tinha uma coisa assim que eu tinha um respeito muito grande por ele, e eu sentia, eu perdi meu pai muito cedo. Eu mal conheci meu pai. E quando eu conheci o mestre, eu vi nele um pai para mim. E eu achava assim, puxa, ele já tem uma idade tão avançada, e eu via as pessoas eram tão carentes e solicitavam ele tanto, o tempo todo, que eu não quis fazer isso. Eu Aham. falei, não, eu quero ficar à distância, eu não quero ficar onerando o mestre, ficar roubando a energia preciosa dele com as minhas questões. Então eu ficava sempre longe, admirando ele à distância. Sempre que eu queria falar alguma coisa para ele, quando houve o campeonato, por exemplo, eu fazia através da Naná. Tá. Naná, fala para o mestre. Eu não queria ficar ali puxando o mestre com tanta coisa. Ele podia estar descansando, eu acho. Meu pai podia estar descansando e Entendi. não é, me atendendo. Então, isso daí foi uma coisa também que estabeleceu essa relação e eu não ficava me apresentando muito. Agora, quando ele conheceu a minha prática e tudo, aí ele começou a divulgar, né? Você Tá, se lembra, né? Que foi ele sim, falava, vocês precisam exatamente. fazer o curso com o Ronaldo e tudo Foi, mais. foi. Mas até então, eu ficava até preocupado, porque eu falava, gente, eu não posso me envolver desse com isso. No Instituto você deu uma aula também, Cheguei então. a Você dar. chegou a dar também no Sim, Instituto, inclusive eu né? sou muito grato à dona Geni, Tá bom. porque foi ela que propiciou isso, né? Ah, que bom. A dona Geni foi uma pessoa preciosa na Entendi. minha trajetória. Porque quando eu me mudei para São Paulo e que eu fui cortado da firma, eu fiquei desempregado. E Hum, eu queria fazer os cursos, mas eu não tinha dinheiro para pagar. A entendi. dona Geni me empurrava pelo cantinho e falava, bem, É. Ah, que bom saber disso, que ela sim, fazia, não, ela que foi ela fazia muito generosa questão. comigo. Depois ela falou, você precisa começar a dar aula, né? E ele me estimulou. Aí eu comecei a dar aula e o material ela me vendia pela metade do preço, que ela cobrava das pessoas, os livretos, tudo, Nossa, olha que né? isso Dona realmente Geni foi uma foi pessoa generosíssima. com você. Quando eu comecei a dar aula lá, foi assim, foi aula de espada. Primeiro eu queria aprender a espada e não sabia com quem. Isso foi antes do 20 tá? Uhum. Aí ela falou, tem um japonesinho, o Newton, você pode procurar aprender com ele, porque ele ensina a espada e talvez ele te ensine, né? Você conheceu o Newton Sim, Takauchi, né? lógico, lógico. Então, o Newton foi meu precioso professor de Tai Chi. A partir da minha busca pela espada, eu conheci um excelente professor de Tai Chi. Tá. Ele me deu a base do Tai Chi, Ele foi o dava Newton. aula no Instituto, ele Sim, era ele dava professor aula. lá. E eu sou muito grato ao Newton também. E aí, quando o Newton me ensinou a forma do palim, Do da Tai Chi espada, Chuan. do Tai Chi da espada. Aí me O ensinou Newton, primeiro eu aprendi a Tai espada com o Chi. Newton. Primeiro você começou o Tai Chi espada antes do Tai Chi Chuan? Não, eu Já. aprendi o Tai Chi Chuan, mas o Antes. Newton Entendi. sedimentou, Entendi. ao mesmo tempo que ele me ensinou a espada Ah, também, tá bom, entendi. né? Entendi. Quando eu terminei a sequência com ele, a dona Geni falou, você pode ensinar se você quiser, né? Aí Entendi. apareceram algumas pessoas, e apareceram 6 pessoas que queriam fazer espada comigo. Olha A dona só. Geni veio conversar comigo e falou, olha, são 6 pessoas, é muito pouco, eu não vou criar parte da escola. Fica só para você. Gente, é Especial. de uma generosidade, eu nunca, jamais vou esquecer tudo que a dona Geni fez. Que bom, não, você foi o escolhido, realmente, viu? Porque eu não vi nenhuma outra história semelhante, viu? Com ninguém. Você foi o escolhido por ela, viu? Sim, a dona Geni. E assim, ela não tinha muito papo, você sabe, né? Como era É, a dona Geni. só Mas ela foi críticas, né, muito para ela. generosa. Então, é muito bom ouvir, sabe? Que ela tinha Ela ensinado veio também. empurrando para mim passar por trás, assistir as palestras do mestre. Tá bom, olha só, Ela me que ajudou muito. interessante.
Então, eu tive pessoas muito generosas no meu caminho também. E Entendi. eu devo gratidão a elas. Então, você aprendeu primeiro a espada com o Newton, daí que você foi aprender com o mestre do Chinês. Sim. Primeiro eu aprendi com o Newton, que aprendeu a forma conforme o pai lhe ensinava, né? Então, Ah, tá. porque ele também Era um pouco diferente, um pouco é diferente, um né? pouco, né? Na verdade, um pouco diferente. E eu Sim, também aprendi as duas. Aprendi primeiro sim, com o mestre e o Pai Lin, né? E depois fui aprender com o filho, né? Com o mestre sim. do Xilin. E é um pouco diferente. Aí você tem que escolher. Você tem que escolher no final uma das duas para praticar mesmo, né? Não dá para ficar com as duas. Não, porque não tem sentido, né? Porque Duas formas. E diferenças assim, aí. tem muita coisa que é parecida, Sim, né? exatamente. A Já outras, sequência mas mesmo. assim, eu me lembro de tudo. Entendi. Inclusive, até eu mostro, que eu, Tá. como eu trabalho com o time, eu ensino a forma dele, né? Para outros alunos, mas eu mostro as formas de como que é aquele movimento na forma do mestre, Ah, legal. que eu me lembro. Então, vamos continuar ensinando agora, parando na Inclusive, pandemia, né? agora eu vou dar aula na USP de espada, tá? Ah, tá. Para Para algumas pessoas. que É são um da, grupinho pequeno, tá, entendi. são 3 pessoas só. E na USP tinha um pessoal aqui. Não, não é da USP, a gente faz lá, mas eles não são. Ah, tá. Talvez até você conheça a esposa do Edgar Cantelli. Eu dou aula para ela lá. A Tá, Bruna, que é uma menina novinha que é médica, acho que ela conhece é, aqui também. tá. Mas na pandemia, eu sei que o secretário que ele parou um pouco com os Parou. cursos, né? Assim, e agora voltou? Ainda não. Não, voltou ainda. E você está dando, então, aula mais aonde, assim? Eu estou dando aula no Parque de Ibirapuera, No Parque do Colégio? aqui, né? Nas sextas-feiras, Sim. no Butantã, que é na USP, no Morumbi, numa praça, Ah, e também dou aula particular na Lapa. tá. Tipo personal, assim. Isso, Legal. para duas Não, pessoas. aqui o Ronaldo dá aula de Paguazá, né? Já tem desde que ano? Já antes da pandemia, né? Foi, Quando começou lá. foi no, Aí foi na pandemia, né? A gente sim, voltou logo, né? Com voltou. máscara e tal. E atualmente, na verdade, a Luciana estava uma aula de sábado, que era o pessoal que estava na Era uma formação, vez por mês, uma vez por mês só. E agora está dando um curso uma vez por semanal, semana, uma vez por semana, toda toda sexta-feira. sexta-feira. Toda sexta-feira. Que é quase aula, né? Você acaba recebendo valores em vários momentos, você acaba dando quase uma aula particular para Mas eu cada um. trabalho assim, porque como eu escolhi trabalhar só com isso, eu não posso trabalhar com grupo fechado, senão eu não subsisto do Exatamente, trabalho. E tá. isso foi bom porque eu desenvolvi uma didática toda particular. Eu Entendi. consigo atender a pessoas em diferentes Entendi. níveis Sim, e de diferentes padrões também, né? tá. Isso enriquece muito, né? O É profissional, né? interessante isso. Que é um atendimento mesmo personalizado, que você dá para cada um, né? E O meu trabalho é difícil, bem assim. né? É um trabalho difícil, se eu vou pensar bem. Mas, assim, depois que passa o tempo, já não fica mais tanto, porque você se habitua com aquela dinâmica e consegue desenvolver o trabalho. Assim, quem busca o Paguá, por exemplo, é um pessoal que já conhece o Tai Chi, já pratica Tai Chi, né? Em geral, porque tem aquela ideia, né? Do Sim, Tai Chi como uma flor em botão e o Paguá como uma flor aberta, né? Então, me dizer, o Tai Chi acaba sendo uma base importantíssima, o Tai Chi Chuan, né? Uma base importantíssima para depois fazer com o Paguá. certeza. Eu tenho alunos que me procuram que não conhecem o Tai Chi e já querem aprender espada, né? Sim, Tudo bem, eu ensino. Mas a minha intenção é que aquela pessoa entre para aprender Tai Chi. tá, entendi. Porque é espada Tai Chi, não é espada, espada, né? Exatamente. Então, ao longo do tempo, eu vou pegando aquela pessoa e moldando dentro dos padrões do Tai Chi, até ela levar ela para a prática do Tai Tai Chi Chi Chuan. mesmo. Porque senão não tem sentido, né, Gerasi? Exatamente. É bem que a espada acaba atraindo mais jovens também, né? Sim, As pessoas mais jovens se animam. Você vê, os meus filhos, eles não se animavam tanto com o Tai Chi Chuan. Acho que o Daniel tinha uns 8, 10 anos. Com a espada ele se animou. Eu tinha sim. 8, 10, a Iris tinha 10 ou 12, eu não me lembro agora. Os dois fizeram comigo espada naquela época.
Mas o Tai Chi Chuan, os dois já não se animavam, ó. Mas fizeram espada naquela época e hoje não tem uma turminha. Eu lembro que não tem uma turminha de filhos também de alunos, né? Que era mais... Eu tenho alunos que começaram com espada que hoje fazem Tai Chi. Uhum, Então, para legal. mim, está cumprida a missão. Sim, sim. Porque aí vai uma forma da pessoa iniciar, né? E Então, mesmo o pacote, como você vê que o movimento é mais dinâmico, atrai mais também as exatamente. pessoas mais jovens, né? E aí você já aproveita ali também. Na verdade, se você for explorar, o Tai Chi está ali dentro. Sim, Se você quiser ver, né? exatamente. Agora, se você quiser só ficar se movimentando para lá e para cá, você não vai conseguir perceber o que que existe. A parte está dentro, porque dentro da transmissão, né, paulista do nosso mestre, né, do Pairinho, toda a base está nos treinos internos, né, Sim, nos abraços, seja né, sim, para o Tai Chi Chuan, para o Bagual, para a espada. Então, né, se as pessoas todas têm essa base, seja lá para qual forma forem, né, no final elas acabam, né, podendo assim se desenvolver bem, com certeza. né, porque é o Sim. princípio da serenidade que leva ao movimento, né? E justamente, e o movimento sai benéfico se Então, tem essa base, né? sim, Se exatamente. não, é um movimento pelo movimento, né? Uhum, uhum. Inclusive, eu tenho um amigo que hoje é um ótimo professor de Tai Chi, que ele Uhum. começou com a espada. E Ah, eu tá. fiquei assim, não, você tem que aprender o Tai Chi. É. Precisa. Só que eu tava Ah, o Tai Chi é a Tai Chi mãe. Chuan, né? O Tai Chi, Tai Chi Chuan. o Tai Chi Chuan é a mãe Sim. da espada. Você não pode ficar com um filho órfão, né? O seu filho precisa conhecer a mãe. Exato, exatamente, essa é a ideia. Exatamente essa é a ideia. E hoje é um ótimo professor de Tai Chi. A espada é o voo do Tai Chi. Não É. dá para voar se não aprende a andar, né? Não, se voar sem o lastro, se dissipa pelo céu. Né? E, mas aí, quais são os teus planos, então, daqui para frente, assim? Continuar ensinando Tai Chi. Continuar ensinando. A parte, assim, como terapeuta, né, tu mesmo você falava, olha, professor de Tai Chi naquela época, sobreviver de Tai Chi, de dar aula só de Tai Chi Chuan, é mais difícil. É É, mais fácil sobreviver como terapeuta. Por isso que ele achava importante todos os professores terem a formação no cuidar. Naquela época, você eu lembra? formei Ele falava na isso. escola. Então, ele falava isso. É mais fácil sobreviver, sabe, como terapeuta. Porque, como professor, às vezes você tem aluno, às vezes você não tem, né? E, Mas quando o seu caminho é esse, você consegue tá. se Uhum. sustentar. Se você confia no seu caminho, nos mestres que Sim. estão com você, que meu mestre é poderoso. Com certeza, eu Uhum. não tenho medo da vida, de Tá. perder aluno, de ganhar aluno. Eu sei que ele está comigo. Que E eu ótimo, não tá passo, certo. não passo mais fogo. Eu passei no começo. Tá bom. Mas, Não, assim, eu tenho a plena consciência da medicina tradicional chinesa como base sim, das práticas. sim, E quando eu ensino Tai Chi, não fica só nas formas e nos treinos, porque sim. tem os treinos também, mas também de passar para os alunos essa outra parte, para que eles possam se Tá. cuidar dos parentes, amigos e tudo mais. E no Uhum. momento que for devido, eu entro nessa outra. Quando eu tiver mais velhinho, por exemplo, Uhum. eu não vou querer mais ficar indo para parques, para lá e para cá, e hoje eu vou estar com a sensibilidade suficiente para trabalhar com a medicina só. Uhum. Entendi, tá bom, né? Por Vamos lá. enquanto, eu sinto que ainda estou neste caminho e está indo tudo bem, tem desgaste, Uhum. Não, você faz tem, com amor, com tem dor, alegria, né? Isso que é importante, né, tem- Ronaldo? É, então, me traz saúde também. com certeza. Graças a Deus eu não procurei o Tai Chi por nenhum problema de saúde. Tá. Eu já tinha uma saúde muito boa quando eu procurei. Ah, E assim, eu acho que se eu não tenho nenhum problema até hoje, não é porque eu tinha uma saúde boa lá atrás, mas é porque eu já tinha uma saúde boa e pratico Tai Chi. Então, não me permitiu manter e manteiga, tá? segurar, Aham, né? certo. Com Também certeza. não me envaideço disso, porque a gente nunca sabe o próximo passo, né? Uhum. Vamos nos cuidar, Sim, mas sem sim.
Se cuidar é isso, mas de repente tem uma energia extra para Sim. participar do campeonato. Não, Porque... mas não. Tá certo, Ronaldo. Hoje só mesmo nos encontros da escola e tudo Tá mais, certo. se o mestre pedir. Então, vamos lá, né? Vamos seguir, então, aqui pegando, né, esse curso de Paguá aqui no espaço, tá? Tá aberto, né? Então, tá sempre aberto esse curso, né? Quem, né? Quem E também que interessado. as pessoas saibam que, antes de qualquer coisa, eu sou um professor de Tai Chi. E se é uma professora, antes de mais nada, professor de Antes de ser o professor de Chuan, espada, de ser Tai Chi professor de Chuan, Bagua, é, eu Tai Chi sou Paim, Tai Chi Tai Chi Chuan, né? Tai Chi Paim, Tai Tai Chi Chi Pai. que inclui o Tai Chi Chuan, que inclui aí Tai Chi Espada, que Sim, inclui o Paguazá, né? sim, Tudo isso. com certeza. Tá certo? Olha, tem alguém aqui ansioso já aqui que vai cantar para você, né? É mesmo? Nossa, Para eu vou você ter aqui, ó. esse prazer, essa honra. Mas se quiser falar mais alguma coisa, contar, tá? Não, eu sei Deixar que uma mensagem, tem muita coisa nessa trajetória onde eu poderia esperar ter o livro, testemunhar esperar o a, livro. a força e o poder do mestre no meu caminho, que me levou Tá? até a Taiwan me iniciar, porque eu também não queria ir. Tá bom. Mas aí é outra história. Essa Ele chegou iniciação, e me segurou e você vai. essa iniciação para Taiwan você foi junto com o Antônio Com Moreira, Antônio. né? Com o Antônio Sim. Moreira. Ele que conduziu o grupo Sim. para Taiwan. E lá eu fiz a iniciação com o mestre da linhagem. Foi a linhagem do mestre Liu Beizão. E o Então, mestre Liu Beizão é um capítulo à parte na minha história, porque foi ele que me puxou para lá. Eu acordei e eu nunca fui uma pessoa de ver nada e sempre torci o nariz para esse negócio de misticismo e de estar vendo coisas, sentindo coisas, mas de repente ele entrou, apareceu na minha frente e eu não pude recusar e eu tinha me oferecido passagem para eu ir me iniciar lá, eu não quis, esse negócio de iniciação. Eu não acredito muito nisso, porque eu estou no caminho, eu tenho a minha reverência pelos mestres, independente de iniciação, mas não foi bem assim, não. Uma hora de conta. Vai demandar muito tempo para Tá certo. eu contar agora. Mas é uma história muito especial, que Sim. mudou, assim, completamente. Não, quero saber, assim, na época com o Antônio Moreira, inclusive, o Antônio Moreira, né, que é o nosso, né, companheiro também aqui do tal, ele tinha um projeto, inclusive, de fazer um ashram, né, um ashram Isso. do Tai Pai, É uma comunidade, ele uma queria fazer, comunidade, queria né? fazer uma comunidade, o Tai Pai A gente estava meio uma que, terra, assim, comprou uma terra, não foi? comprou E aí, na estava Mantiqueira. com esse projeto, né? Eu Sim, estava com ele nesse estava. projeto. E aí, E aí a gente estava pensando em criar um movimento, e talvez fosse aí que eu conseguisse fazer aquela proposta que você me disse ao início, de ter um local, né? entendi. Mas aí aconteceu um revés, né? Que ele se foi antes de concluir os papéis, Entendi, e olha aí só. faltava Olha, uma assinatura. Ele, então não era para possível, sim, então, acho que não, né? não, não, com certeza. Mas atualmente você faz retiros, né? Atualmente Sim, você tem feito retiros, e aí você leva sim, grupo, e sim, de práticas também. sim. Isso é muito bom, No né? verão vai ter um próximo retiro também. Tem sido Sim, muito gratificante para com as sim, é muito pessoas. bom, né? O Ah, retiro é sim, muito bom para todos, né? sim. É isso, praticar na natureza, E aí né? pessoas que não conheciam a escola já estão também se aproximando. Sim, muito bom. E eu espero que os mestres estejam contentes com o meu trabalho, Sim, com certeza de estão, levar com certeza estão. os ensinamentos da linhagem, que é tão Uhum, importante. legal. O meu trabalho, para mim, é uma coisa preciosa, né? Mais do que qualquer outra coisa na minha vida, representar a linhagem, porque apesar de eu não ter tido nenhum problema de saúde que tivesse me salvado e tudo mais, mas eu era uma pessoa muito cheia de conflitos na época que eu conheci o Tai Chi. E se eu não tivesse conhecido o Tai Chi, eu estava numa outra
vida dispersiva, Entendi. e isso o Tai Chi me trouxe, um Uhum. eixo e uma segurança. Entendi. E Um o medo que eu autoconhecimento. tinha da É, vida eu não tenho mais, sim, né? sim. Uhum. Então, eu tenho uma serenidade hoje que eu devo a isso. Isso é muito precioso, não tem nada. Muito precioso. Não tem nada Uhum. Uhum. que se equipare. Você se reconhecer, né? Conhecimento da cosmos, né? E poder ver a vida com olhos além desse aspecto objetivo que as pessoas veem diariamente, vão sendo tragadas por isso. É isso, muito bom, né? Vamos ver se em algum outro momento a gente consegue, então, prolongar um pouco mais essa conversa com você, Sim, vai né? ser um prazer. Independente né, daqui, em off também, quero Sempre. conversar com você, assim, mais, porque também a gente acaba não conhecendo tanto a história, né? Mesmo dos professores que trabalham aqui, né? Os companheiros do tal mais antigos. E a ideia desse programa é justamente que a Chipari na minha vida, né? Que você possa trazer a sua experiência para compartilhar e com isso animar, né? As pessoas a praticarem também, sabe? Sim, é o bem mais precioso que eu trago na, Sim. na minha história, é o Teste Pali, com certeza. E a minha mãe sempre falava, o seu mestre, você deve sempre, mesmo depois que ele se foi, né, o seu mestre é muito, muito precioso, você tem sempre que ficar ligado a ele. Ela sempre, inclusive minha mãe aprendeu o teste comigo, né? É lindo. Minha mãe É viveu até linda. os 96 anos. Nossa, que gracinha. E ela só partiu por acidente, porque ela estava. É mesmo. Minha mãe, com 96 anos, estava super lúcida e fazia as coisas. Ela tomava banho sozinha. Ela não tinha essa coisa de ficar filho carregando e ajudando. Nossa, que E bom. ela foi uma mulher que praticou aqui quando morava em São Paulo. Eu visitava ela sempre que ela morava no interior, eu ensinava o Tai Chi para ela. Ela praticava Nossa, que bom. durante muito tempo. Que bom, Ronaldo, isso. Nossa, que referência boa essa tua mãe, né? Nossa, minha mãe do céu. Nossa. Eu me lembro que o mestre Liu Palim falava que queria conhecer a minha mãe. Ele teria conhecido uma taoísta, de primeira. Ela conheceu de alguma forma. Sim, Com com certeza. certeza. Isso. Mas nossa, mais nessa história da tua mãe, então, ó, você tem Sim. chão aí pela frente, hein, com Aprendi muito Tai Chi essa com a minha mãe. genética, também, e essa, né, herança mesmo, né, então, Sim. com certeza você vai ter aí chão pela frente, Ela sofreu um prepare. acidente porque ela bateu o nariz no quina, né, quando estava saindo do banheiro, e aí sangrou muito, não deu tempo. Ela própria já falou, olha, não me adianta, porque eu não passo de hoje. Nossa, mãe, que Fica coisa. calma, ela falava comigo. Não vai dar tempo. Então ela foi embora iluminada, sem desespero, sem sofrimento, nem dor ela sentiu. Nossa, isso é uma Ela dádiva, estava num isso é uma nível muito dádiva. evoluído. Mas o Tai Chi ajudou muito a minha mãe. Uhum, uhum. Tudo que eu aprendi, eu passava para ela, em termos de conceitos, Sim. filosofia, né? Você E teve ela aprendeu, quantos anos você teve tempo de ensinar a tua mãe assim, a partir? nossa, assim, direto, foram uns 8 anos. Bom, então ela já tinha 88 anos, já quando você começou a ensinar ela, Ela talvez tivesse isso. né? Ainda não tinha 90, com certeza não. Meu Uhum. irmão mais velho já está com quase 90. Nada, que bom. Não sabe que bom, Ronaldo, né? Que bom, tá vendo? Você vai ter aí a genética boa. Espero. Que o Não, pai e foi com embora mais o Tai cedo. Chi, e com mais o Tai Chi, né? Então, é isso, mais o recurso que você tem para se manter aqui. E eu só espero representar o mestre bem e a linhagem até o fim. Sim. Uhum, Esse é o uhum. meu principal plano futuro. É, Tirando isso, não tem nenhum outro. se você tem clara, né, essa missão, né, isso é mais importante. Eu estou Conhecer a sua tranquilo também, né, com a gostar. vida aí, então esse caminho é
É isso, né? O objetivo da gente estar aqui também é esse mesmo, né? É a gente, né, realizar a nossa missão também, né? E se sentir bem em viver seguro de que você está fazendo a coisa certa, Sim, sim, de que esse caminho é um caminho precioso também, sim. de que você não está no modelo dispersivo, de que Uhum, você toca as pessoas com, uhum, com um toque especial, que sim. não vem diretamente de você, mas você é um veículo. Exatamente. Então é isso, Eu nossa. estou muito Eu grato a tô... você também. Tá Claro, bom. eu sempre fui grato a você. Uhum, Mesmo quando o mestre, tem uma coisa que eu nunca te falei isso, mas quando o mestre passou, no dia que aconteceu, ligaram para mim, eu morava numa vilinha, tinha uma janela para o céu, e me disseram, eu não senti nenhuma tristeza quando disseram que o mestre tinha partido. Eu olhei para o céu, me veio uma alegria, sabe? Uma coisa tão interessante. E depois, aí eu conversei com o mestre e falei, olha, mestre, eu vou continuar representando a linhagem o mais honradamente possível para honrar o seu legado e pode ter certeza que a hora que for devido, que tiver um caminho aberto, é voltar do lado da Jerusalém. Falei uhum, com ele. tá bom. E demorou muito, Demorou, e né? hoje está Mas aqui, chegou a hora. mas chegou Tá certo, Ronaldo. Não, muito precioso. para continuar Precioso. representando a sua linhagem com pessoas que são Sim. É, porque a gente também está aí nesse movimento, né, querendo também diminuir o ritmo, né, se retirando aos poucos. Então, poder ter mais companheiros do tal, sabe? com Assim, certeza, compartilhando, né, todo esse conhecimento, sabe, com as pessoas interessadas, a gente fica mais tranquila, né, com certeza. sabe? Então, é E isso. isso faz com que a escola tenha uma vida longa, né? Sim, sim, sim. A gente se aproximando e se fortalecendo. Com certeza, né? Não, conto com você, tá? Pode Conto com você contar, aqui porque para... eu já prometi ao mestre. E com o Agora não Nilcimi tem... também, eu prometi para ele votar com seu filho. E já fui direto procurar o Nilcimi e falei isso para ele. Estou à sua disposição. Então, vamos lá, tá? Então, Temos aí uma caminhada pela frente, ano que vem, o ano do dragão, né? Um ano que pois vai, é, que a gente já está muito vai unido, tremer na base. Os né? A gente tem trovões estado, né, com as forças unidas aí, viu, temos. pra... É, Mas aí tem aqui uma dragãozinha aqui ela é de que legal. não é, mas ela tem a energia, né? A Claro, energia a do energia do dragão aí, Madruguinho do Dragão, com certeza. que com certeza vai estar ajudando a gente amorosamente, né, a enfrentar bem também esse ano de dragão. Então, é o lançamento do calendário, já 9 de dezembro, vai ser o lançamento do calendário Lindos calendários com desenho com traduzido. as aquarelas do dragão, da Dona Luvia, O meu tá lá, tá bom? sempre Então, olhando ele. então dia 9, né? Vamos lá, tá? Guardamos aqui Tá certo. a nossa confraternização, né? Para E eu vou estar aí. lançar o calendário, tá bom? Uhum. Estamos aí. Então, obrigada, Ronaldo, muito obrigada, tá? Obrigado. Por essa entrevista, né? Poder conhecer um pouco mais também a tua trajetória, a tua história, né? Obrigado Tá pela bom? oportunidade e aos amigos todos do Sim, tal. né? Obrigada pela presença de todos e, então, é isso, gente. Aproveitem, né? Enquanto estamos por aqui, né? Ó, tá? Sim, a Né? gente ainda está por Mestre, aqui. Paguá, Podem vir. espada, não é? Obrigada, então, vamos lá, que agora a Dona Luzia vai fazer uma homenagem para você. Não tem uma preparou. Tá certo. Conforme a energia... Eu sou um negro gato de arrepiar, e essa vida mesmo é de amargar. Só mesmo telhado, as outras desacatam. Eu sou um negro gato. Minha triste história vou lhes contar, e depois que eu vi lá, sei que vão chorar. Apenas o telhado, as outras desacatam. Eu sou um negro gato, 7 vidas tenho para viver, 6 tenho para vencer, mas se eu não comer, acabo num buraco. Eu sou um negro gato, 7 vidas tenho para viver, 6 tenho para vencer, mas se eu não comer, acabo no buraco. Eu sou um negro
gato. Um dia lá no morro, pobre de mim, queria minha pele para tamborim. Apavorado, desapareci no mato. Eu sou negro, gato. Eu sou o negro gato de arrepiar. Essa vida mesmo é de amargar. Só mesmo o telhado, as outras desacatam. Eu sou negro, gato. 7 vidas tenho para viver. 600 tenho para vencer. Mas se eu não comer, acabo num buraco. Eu sou negro, gato. Eu sou negro, gato. Um dia lá no morro, pobre de mim, queria minha pele para tamborim. Apavorado, desapareci no mato. Eu sou negro, gato. Eu sou negro, gato. Nha. Eu sou uma gata. Ai, eu ouvi falar que você gosta muito de gato, viu, Ronaldo? Por isso, aí ela escolheu essa música de gato. Ah, Tá legal, bom, obrigado. então, Zé. obrigada. Obrigado, eu adoro gatos. Obrigada. Eu tenho 2 gatas. Se tem 2 gatas, ainda eu falei para A terceira.